Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, bênçãos a todos. Este é o canal Sobrevivência. Seja bem-vindo ao nosso canal 100% de informações de qualidade. Nós temos um compromisso com os fatos. Se inscreva, divulgue essa ideia, aperte as notificações, comente nossos vídeos. Nós queremos saber a sua opinião. Aqui está o link do Telegram e do WhatsApp para você participar conosco e receber todos os estudos em PDF. Como sempre, nós trazemos assuntos espirituais e outros aqui no canal, mas hoje nós queremos falar sobre algo relacionado à espiritualidade da casa. Se você não tem maturidade espiritual, não veja esse vídeo, tá certo? Nós temos o hábito aqui de desenvolvê-la, estamos em processo de desenvolvimento. Eu espero que você que esteja assistindo esteja também em processo. Se não estiver, venha conosco nessa jornada para você aprender mais um pouquinho. E você pode também deixar as suas considerações lá nos comentários. Janos, quem é Janos? De onde vem a origem do ano iniciar em 1º de janeiro e toda a família, seja ela cristã ou não, celebrar essa data, entregar um culto nesse dia, reunindo a família, todos os familiares. Maturidade espiritual você desenvolve como se fosse também a maturidade pessoal. Você convive com pessoas e aprende a respeitar o limite e o espaço dessas pessoas. Na maturidade espiritual fazemos o mesmo. As pessoas não têm a mesma fé que a sua, às vezes. É o que acontece conosco, dentro da família, fora da família, o nosso ciclo de amizades, e por isso nós precisamos de aprender a respeitar o tempo da pessoa. Ninguém consegue acompanhar o seu raciocínio, o seu desenvolvimento, e na maturidade espiritual é a mesma coisa. Esse vídeo não é para trazer, para formar a sua opinião, mas para despertar você a entender o que nós temos. Segundo o contexto bíblico, como que o Criador ele se envolve conosco. Provérbios e outros versos. Eu separei provérbios aqui para você ter uma palhinha do que o Criador vê em nós. O que está escrito em 24, verso 10, Mariane? Se te mostrares fraco no dia da adversidade, é que tua força é pequena. Adversidade. Quando você se depara com algo que não é a sua fé, quando você se depara com algo que você vê diferente daquilo que você professa, qual é o seu posicionamento? Esse aqui é o do Criador, segundo a Escritura. Verso 12, Mariane. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará isso aquele que pondera os corações? Não saberá isto aquele que guarda a tua alma? Não retornará ele ao homem conforme a sua obra? Você conhece? Aquilo que você conhece, você deve pôr em prática segundo a Escritura. O Criador não retorna, segundo o que está aqui em Provérbios, a ignorância de uma pessoa. Porém, ele sonda os corações. Ele pondera, é bíblico isso. E nós devemos guardar a nossa alma, o nosso ser, de se envolver com aquilo que já sabemos que é errado, para que o Criador retorne a nós conforme as nossas obras, correto? É de extrema necessidade isso. Quando eu tenho uma maturidade, estou em processo de desenvolvimento, agora uma maturidade com o Criador, nós entendemos esse processo aqui. Se eu quero caminhar com Ele, eu vou retirar da minha vida aquilo que desagrada a Ele, certo? O Criador, não se assuste com o que eu vou dizer aqui. O Criador escolheu uma nação, é de Israel, ele não nos escolheu, certo? Ele não mandou para nós todo esse projeto chamado Bíblia. Nós lemos hoje. Nós não somos contemporâneos. Ah, Rogério, mas nós somos escolhidos pelo sangue do Cordeiro. Não, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre esse processo histórico, escriturístico feito para um determinado povo. Nós nos tornamos estrangeiros curiosos, estamos aqui por estudar e querer fazer aquilo para ser parte desse povo. Agora, quando o Criador colocou isso para aquele povo, o que ele disse, Mariana? Está lá em Gênesis
capítulo 1, no verso 14, ele fala sobre a marcação de tempo. Homem comum não pode marcar o tempo, ele já descreveu. E como que é a marcação dele, Mariane? Verso 14. O Criador disse: haja luminares no firmamento do céu para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Então, de Gênesis a Apocalipse, existe um sinal. O céu é o calendário do Criador. Correto? É muito claro isso. Se você ainda não amadureceu, você precisa de começar a olhar para o céu e entender o que está escrito lá. O que mais que nós temos em Gênesis 8, Mariane? Pode ler para a gente o verso... aqui vem falando sobre a situação. Noé está na arca, está descendo, está terminando ali o processo de dilúvio. Verso 4, Mariane, lê para a gente. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. 7º mês, dia 17 do 7º mês, verso 5. E as águas foram indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Rogério, então eu pego o calendário gregoriano agora e eu vou entender as profecias? E o contexto histórico da escritura? Não, o calendário gregoriano não foi feito pelo Criador. O 10º mês do calendário gregoriano não tem nada a ver com o 10º mês do calendário celeste. Ponto. Verso 11. 13. 13, perdão. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. De Noé para Abraão tem uma distância, certo? E para a descendência de Abraão tem uma distância também. Entende? Imagine que a vivência fora colocada ali para Adão sobre a observação do tempo. Noé rebuscou, foi o único que entrou na arca. Ele era íntegro ao serviço e para ele foi devolvido conforme as obras. Num tempo distante, nós encontramos o povo do Egito aqui, os hebreus lá. No Egito. O que está escrito, Mariane? Êxodo 12. Falou o Criador a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Será que o Criador tinha mudado o calendário aí? Não. Ó, vocês estão perdidos no tempo? Vou localizar vocês aqui. Ficaram 400 anos... 400 mesmo, né? Essa média aí no Egito. Se Escravos, perderam no tempo, escravos, é outro costume, é outra tradição. Eu vou colocar para vocês verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre os dois anoiteceres. Lê depois aí na sua casa. É a Páscoa. Tá? No primeiro mês. No primeiro mês. Páscoa no primeiro mês. Não no Terceiro, quarto, por enfim, aí vai, né? Êxodo 13, só para confirmar quando que é esse mês. Verso 4, Mariane. Hoje no mês de Abib vós saiais. É o mesmo contexto de 12, tá? Abib, primavera, primeiros frutos. Sim, né? Primavera de Israel. Não Brasil. Primavera do hemisfério norte. Então, o Criador está mostrando, está na tua Bíblia. Está na tua Bíblia, certo? A primavera do hemisfério norte, ela inicia ali próximo ao equinócio de primavera, né, do hemisfério norte, ou outono do hemisfério sul, que seria ali aproximadamente no mês de março, né, do dia 20, né, em diante, que se inicia aproximadamente, né, o dia 20 se inicia essa contagem, 20 de março, 19, 20, mais ou menos dentro desta data aí, voltando para o calendário secular, né? Porque, na verdade, dentro do calendário celeste, não seria mês de março, e não seria nem a data 20, nem 19, nem 18, enfim, não seria nenhuma dessas datas. Seria uma contagem a partir dos sinais dos luzeiros que estão nos céus. E seria só para aquele povo ali? Olha o verso 14. Quando teu filho... E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto?
dir-lhe-ás: o Criador nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Tem um calendário a seguir, querido. Quando que começou a usar 1º de janeiro? Quando que foi oficializado 1º de janeiro como início do ano? É lógico que isso precisa, por quê? Porque você morreu uma pessoa, vai lá datar, nasceu dia tal, morreu dia tal. O cara fez a transferência do documento de um carro, tudo precisa de um calendário, é óbvio. Só que para festividade, para uma pessoa que serve o Criador, é diferente. Para a lei do Criador é diferente. Esse calendário civil... Eis esta diferença entre uma coisa e outra. O dia 1º de janeiro foi oficializado como o primeiro dia do ano no século XVI, após a reforma do calendário realizada pelo Papa Gregório XIII. Esta reforma resultou no calendário gregoriano, que é utilizado pela maioria dos países atualmente. No entanto, a comemoração do Ano Novo no dia 1º de janeiro teve origem no Império Romano por volta de 46 a.C., quando o imperador Júlio César estabeleceu esta data como marco inicial do calendário juliano. Eu respeito o cristão que hoje está festejando. Eu não estou julgando você ou qualquer outra pessoa. Eu respeito. A maturidade nossa nos dá oportunidade de respeitar você, certo? Mas eu não preciso de concordar. Mas muitos também não sabem disso. Eu não preciso de concordar com esse rito que não é bíblico. Por quê? Porque se você não se atentou aos fatos aqui, eu tenho aqui, 46 antes de Cristo. Chamam o Cordeiro hoje de Cristo, né? Tá aqui, 46. Então, antes dele, já havia essa prática. E não tem nenhuma norma dele, aprende, texto normativo, tá lá escrito a partir de hoje. Não tem em nenhuma parte do Novo Testamento, que as pessoas gostam de usar, mas isso é no Velho Testamento, não. Tá aqui a história. Maturidade espiritual. Onde está a ordem que o próprio Cordeiro, ou se não um exemplo dele, lá junto com os romanos, dia 1º de janeiro eu tô aqui no calendário juliano. Não, não tem. Não tem. Ele seguiu um calendário completamente hebreu. Como que era o calendário antes do Juliano, Mariane? Antes do calendário juliano, as civilizações da antiguidade celebravam o Ano Novo no mês de março, para marcar o fim do inverno e a chegada da primavera. Na Europa, durante a Idade Média, o Ano Novo era celebrado em várias datas cristãs, como o dia 25 de março, que seria a festa da Anunciação, e o dia 25 de dezembro. Na minha casa, nós queremos servir o Criador. É bem simples de entender isso. Eu tenho maturidade para compreender a sua fé, certo? Apesar que isso aqui não tem nada a ver com fé, é um contexto histórico, tá? Mas eu não aceito, por exemplo, um homem, seja ele papa, seja ele pastor, seja ele rabino ou qualquer outra coisa, dizer assim, a partir de hoje nós vamos observar o tempo assim. Como o judeu fez lá no passado e mudou essa forma de observação. E nós já mostramos em outros vídeos aqui que o próprio Cordeiro, que eles chamam de Cristo hoje, não seguiu o calendário judaico nunca, de forma nenhuma, nem o civil e nem o festivo. Tá certo? Então, entenda, nós acreditamos que o Criador deixou determinado. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda. Porque é que no momento ele ia dar uma carta e dizer assim, em sigilo, porque tudo está relatado na escritura, né? Ele desceu no monte, falou com Moisés, 40 dias, escreve Moisés as normativas aqui. Tudo bem que passou pela mão de um monte de homens, mas se você quiser averiguar os fatos, olha para o céu. Lembrando que a normativa não surgiu a partir do diálogo que o Criador teve com Moisés. A normativa da contagem anual, ela veio muito antes de Moisés. E foi dada para Moisés. Houve patriarcas, profetas antes de Moisés que receberam esta lei vindo diretamente das mãos do Criador. Vou levar esse povo pro deserto, Moisés, e depois vou entregar na terra prometida, mas se quer me servir é assim. Simples de entender, não tem... mas a minha fé, o meu papa... Não, tudo bem, eu respeito, se o seu papa mudou e você segue o seu papa, né? Alguns consideram ele a vossa santidade, eu respeito. Não concordo. Porque para mim, se ele realmente, ele teria que ter escrito lá,
Evangelho segundo o Papa Gregório XIII. O Criador em visão me mostrou. O Criador em oração me disse, fala ao povo agora cristão que a partir de hoje, o 1º de janeiro... Não tem isso. Tá? Simplesmente foi uma lei sancionada pelos concílios, tá? Que é entender isso tudo um pouquinho mais. E se fosse... Eu não estou falando aqui do calendário judeu, mas os judeus também fizeram a mesma coisa. Tá? É só você estudar um pouquinho. Eu respeito, mas não serve para mim. Tá bom? Quem que é Jano, Mariane? É o deus romano das mudanças e transições, como pode ser visto nas citações. Jano tem o poder sobre todos os começos. Em poder de Jano estão os inícios, em relação às mudanças. Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas. O maior monumento em sua glória se encontra em Roma e tem o nome de Janus Geminus, ou seja, Gêmeos Jano. É isso aí. Esse é o deus que o Império Romano sancionou como festa dentro do cristianismo e o mundo segue, né? Eu respeito, mas a nossa maturidade está para atender à vontade do Criador. Isso aqui é um print que eu tirei do Stellarium, um aplicativo, você baixa no seu celular, no seu computador. O céu, ele possui um ciclo repetitivo, desde que o mundo é mundo, tá? Não tem sol mudando em nada, não tem lua mudando em nada, não tem estrela. Se você tem dúvida, vai observar. Não tá tem certo? sol nascendo no oeste, nascendo no noroeste, nascendo no norte, nascendo no sul. Não tem. Se alguém tá pregando isso aí, é só você começar a observar o nascer do sol todos os dias do ano, que você vai ver que o ciclo ele está sempre ali presente de uma forma inteira e perpétua, porque a lei celeste ela é uma lei que não muda. Agora isso aqui implica num fato interessantíssimo. Os céus anunciam as obras da criação. Já dizia o livro de Salmos. Um dia ele divulga outro dia. Entende? Então, alguém que enxerga nessa vida, que o Criador deu olhos para ver, ele vê o que está escrito no céu, tá? Sol nasce no leste, coloquei aqui no estelário. Adiantei para o dia 19/3/2025, que é o dia de março, que é o dia exato em que o Sol vai fazer a transição dele e vai iniciar a contagem do ano bíblico. Da mesma forma que iniciou lá em Noé, da mesma forma que o Criador disse, aqui a Bibi, vós saiais, Êxodo 13, certo? Por que ele não falou isso para nós? Porque não tem profeta no nosso meio. Se tem algum maluco aí na internet dizendo que é profeta, falso profeta, charlatão. Se você encontrar alguém dizendo assim, e o Criador falou para mim que o sol tá nascendo, charlatão, vai observar o céu, compra uma luneta ou se não observa a olho nu. Faz um marco aí e vai observar. Chega de charlatanismo, tá certo? Aqui, extremo leste, o sol está marcando o início da primavera, Cruzeiro do Sul marca. O que mais que nós temos, Mariane? Onde é que tá o sol aqui, Mariane? O sol ele está no centro-leste, posicionado na constelação de Peixes. Que era que está comandando a época que nós estamos vivendo, Mariane. Peixes, ele marca a era, né? A era a qual nós estamos, que já tem mais de 2000 anos que está fazendo essa mesma marcação. E o camarada mandou, você viu um vídeo essa semana que o camarada disse que de cada 20 anos troca de era. Comentaram, né? Uma irmã comentou que viu um vídeo dizendo que um camarada aí está explicando, né, para meio mundo que a cada 21 anos muda-se de era. Não, o gado vai seguir, tá? O gado vai abaixar a cabeça e vai seguir, porque é o costume, é o tradicionalismo. Agora, se você não quer fazer parte do gado, levanta a cabeça e olha para o céu, tá certo? Nós vamos deixar esse apelo aqui. Isso, volta lá no outro do sol, lá, isso. Esse daí, no caso, seria um print do estelário mostrando
quando que vai iniciar o verdadeiro ano novo, de acordo com os céus e de acordo com a Escritura. Quando o Sol se posicionar exatamente nesta data e com essa posição, isso aí indica uma quarta-feira da semana. Quarto dia da semana, quarta-feira, né? E ele está, no caso aí, iniciando dentro do primeiro mês. Ah, mas não está centralizado. O Sol, um dia anterior a essa data aí, ele está um pouco desfocado. Fora do portão. Fora do portão. O que seria esse portão? Nós já temos vídeos no canal falando sobre esses portões celestiais. Ele tem detalhes sobre esses portões no livro de Enoque. Convido você a fazer esse estudo do livro de Enoque. É muito interessante, ele amplia toda essa visão e a explicação em relação aos luzeiros, a normativa dos luzeiros. Então, o quarto portão celestial, ele está vinculado ao primeiro mês do calendário, ou seja, o ano novo. Então, essa seria a posição. Para este ano de 2025, dizendo por aí, né? Dizem por aí que é 2025, nós sabemos que o ano também não é esse, tá? Porque não existe essa quebra de ano decrescente e ano crescente, existe uma contagem fixa anual desde o princípio e ela é contínua, ela não tem parada, ela não para, ela não, entendeu? Ela é contínua. Então já tem aí 6.000 e algum tempo aí já de ciclos anuais. Então nós estamos já quase entrando no ano novo. Nós estamos no 10º mês do calendário. Estamos, já dentro da contagem do 10º mês, porque o 10º mês aconteceu aí, tá com poucos dias atrás. Dezembro, né? Lembra o nome décimo, dezembro, 10º. Então, por aí você já tem uma noção do que eu estou dizendo. E o mês de janeiro, no caso, seria o mês 11, o mês de fevereiro, meados ali, porque não é o mês inteiro. Também significa o mês 12, né? E o primeiro mês é a partir aí do dia 19 de março para frente, nós vamos estar contando o primeiro mês do calendário celestial. Por isso, não tem como servir, eu vou usar essa palavra, né, a dois senhores, a dois mestres. Quando você serve um e deixa o outro, você desagrada, e alguém descontente cobra o preço. Então... Isso. E lembrando só um detalhe, que quando o Sol está no centro, isso significa a marcação, a chegada de uma estação. Qual seria a chegada da estação? Seria a estação de primavera, porque aqui nós estamos colocando aqui sobre Jerusalém. Então, é a chegada de primavera. Para nós aqui é outono. Só que o sinal solar não muda. Independente da estação, o sinal solar é o mesmo. O sol é o mesmo em todo lugar. É o mesmo. Então, não importa onde você estiver no mundo, que você vai ver o sol chegando ao centro dos hemisférios. A diferença é que a estação, ela tem as suas formas de se expressar. Porque quando é outono aqui, é uma abundância de fruto, né? Aqui no Brasil, no caso. Lá no hemisfério norte seria a primavera, que é a estação das flores. Então lá está terminando o inverno, nessa data. O inverno acabou e está entrando a primavera. Então quer dizer que eu tenho que mudar para lá para servir o Criador? Não. O calendário foi dado ao hebreu. O hebreu morava lá. O hebreu é daquela região. Então as adorações, festividades funcionavam a partir de colheitas e de desenvolvimento do gado, das ovelhas e tudo mais que tinham lá. Então não dá para você confundir as coisas dizendo, mas isso realmente, você tem razão. É para aquele povo lá. De Gênesis a Apocalipse é para aquele povo lá. Na verdade, esse calendário ele é desde Adão. Se a gente for pegar ali a leitura do livro dos Jubileus, a gente vai ver a contagem dos septênios. E os acontecimentos, o que tinha ali dentro desses septênios. E Adão e Eva, eles cumpriram exatamente essa contagem. E essa contagem, ela era observada através dos luzeiros. Não é para mim e para você. Aí quando você começar a observar o mundo do jeito que está, e você se perguntar, mas e o Criador não faz nada?
A resposta está aqui para você, ó. Leia aí com calma, Provérbios de novo, leia a Escritura com calma e você vai perceber que existem pessoas no mundo inteiro que estão interessadas em fazer segundo as práticas dadas pelo Criador para o seu povo, mesmo que não seja povo dele. Ah, mas nós fomos comprados. Com que e com quem? Onde você encontrou isso escrito? Como que você prova isso? Eu não preciso disso mais. O sangue do... Não. Isso é tradicionalismo. Gente, mas o sangue do cordeiro não muda a normativa do Criador. Isso é um tradicionalismo, como é que a gente fala? Teológico. Um estudo de Deus. Theos. A Escritura não divulga isso, não. Isso é divulgado por um tradicionalismo. Certo? A lei foi sancionada na cruz. Não é assunto para esse. Temos outros vídeos falando sobre isso, tá? Nós estamos falando de tempo aqui, certo? Se você quer entender o tempo, olha para o céu, vai estudar. O culto prestado a esse ou aquele Deus ou ao verdadeiro, é você quem vai decidir. Eu e minha casa decidimos por servir ao Criador. Espero que você tenha compreendido. Maturidade espiritual, assim como eu respeito a sua forma de adorar, a forma do mundo. Eu não peguei um carro de som agora aqui, tô ali, né? Saindo rua fora dizendo, ô povo, não tô dizendo. Deixa o povo adorar do jeito deles. O Criador sonda os corações. Não sou eu. E não é você. Ai, mas minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, minha filha. Olha, tudo na vida tem o seu tempo. Tenha maturidade. Aprenda, se prepare, ajude as pessoas que estão interessadas em se preparar também. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe a todos.